Portanto, hoje estamos aqui para falar de descomplicar o sexo e para introduzir gostava de vos dizer que depois de meditar muito sobre o que é que vos havia de contar nesta palestra, entendi que vos queria contar que nós na vida somos como lâmpadas e nós somos ou como lâmpadas de 30.000 watts que iluminamos tudo, ou somos lâmpadas fundidas, que não iluminamos nada. Portanto, quanto é que nós, cada um de nós vale como pessoa? O nosso valor é igual ao nosso conhecimento, mais as nossas habilidades, multiplicados pela nossa atitude. Portanto, o conhecimento, aquilo que eu tenho de conhecimento, soma com as minhas habilidades, mas multiplica-se pela minha atitude que eu tenho perante a vida. Portanto, na vida, o que nos apreciam é pela nossa maneira de ser. Portanto, sejam sexys, sejam sensuais, sejam alegres, sejam bem dispostos, sejam sorridentes, sejam positivos, sejam umas pessoas fantásticas, com uma maneira de ser fantástica, para que à vossa volta as pessoas gostem de estar e sejam pessoas que se apreciem e sejam pessoas que transformem a vida das pessoas que estão à vossa volta. Qual é, portanto, a importância do sexo? O sexo é muito importante porque o sexo é uma parte fundamental da humanidade, portanto o sexo é extremamente importante para a humanidade e além disso, lembrem-se porque é que o Criador deu o instrumento pepino, portanto quando eu disser pepino, vocês já sabem que é pénis, que eu hoje vou me comportar. Portanto, porque é que o Criador deu então este instrumento pepino ao homem? Meus amigos, porquê? Porque tinha de haver pelo menos uma maneira para a mulher se calar. Portanto, como sabem, a coisa vai funcionar como um puzzle e nós então vamos estar mais caladinhas quando comemos o pepino. Quem não gosta de pepino, vamos tentar ensinar outras frutas para que possam sentir bem. Bom, portanto, o sexo então é uma parte fundamental da humanidade e é muito importante que nós possamos aprender a canalizar a nossa energia sexual usando esta energia para nos tornarmos umas pessoas melhores. Negarmos estes nossos laços com a sexualidade e a nossa necessidade de satisfação sexual é negarmos a nossa própria existência, porque o sexo é uma necessidade básica do ser humano. Nós somos concebidos através do sexo e através do sexo é que nós concebemos criaturas iguais às nossas. Portanto, compreender e aceitar a sexualidade desenvolve níveis de prazer, desenvolve níveis de confiança, cria relações mais íntimas e mais gratificantes e desta forma nós conseguimos, portanto, celebrar a vida. Sejam quais forem as circunstâncias que estejam a atravessar neste momento da vossa vida, é muito importante, portanto, se estiverem a atravessar uma situação mais difícil com os vossos companheiros, é muito importante que se mantenham em contacto através do diálogo, do toque, do beijo, conversar abertamente sobre os desejos e as necessidades sexuais de cada um, ter tempo para conversar com o parceiro e abordar ideias diferentes permite desfrutar desta proximidade física e ajudar a ultrapassar as dificuldades que estejam a ter no relacionamento. Portanto, é possível termos uma vida sexual mais prazerosa, mais eficaz, sabendo que podemos ter sexo diário. O sexo diário é um sexo que
tem de ser rápido por definição para ser diário, portanto o sexo no máximo com 15, 20 minutos de duração e que nos vai fazer ficar, como é que eu hei de explicar isto, mais saciados com esta salada de frutas e portanto nós descobrirmos as possibilidades eróticas da fruta vai nos dar um poder inacreditável porque a nossa energia sexual é a base do nosso ser e é essencial para nos mantermos vivos. Portanto, todos estes conselhos que estamos a ter hoje têm como objetivo o esclarecimento, a tarefa de esclarecimento da sexualidade para melhorarmos a nossa vida sexual com relações sexuais mais satisfatórias, mais frequentes, com mais sensualidade e, portanto, também com maior número de orgasmos. Portanto, com isto podemos harmonizar as necessidades sexuais de cada um, os diferentes ritmos e desejos de cada um e sentirmos esta energia sexual. Quando sentimos esta energia sexual, o nosso corpo produz mais hormonas sexuais e, portanto, vamos nos sentir também com mais saúde física, com mais proximidade emocional e até com, se falarmos no sexo e no orgasmo como um amor sanador, sabemos que podemos melhorar o nosso desenvolvimento espiritual. O ato sexual é um dos objetivos últimos do ser humano, portanto o ato sexual em si é maravilhoso e este descomplicar o sexo permite que tenhamos então relações sexuais diárias com orgasmo para que possamos também dominar as energias conscienciais e melhorar o nosso parapsiquismo. É importante que superemos a vergonha, porque a vergonha é aquilo que nos restringe. E, portanto, temos que aprender que a sexualidade é algo muito natural e descobrirmos uma visão mais holística e mais saudável acerca da nossa vida sexual e da nossa vida íntima. Cada um de nós deve estudar a sexualidade ou ouvir palestras sobre sexualidade e portanto, quando nós estudamos um tema que nos faz ficar mais expertos nesse tema, nessa matéria, vamos, portanto, tornar-nos profissionais do assunto e quem é que quer ser, então, profissional da coisa, do instrumento propriamente dito. Relembrem-se que o sexo está relacionado com saúde, o sexo não tem nada a ver com moralidade e o médico do futuro vai receitar o fazer amor, o ter relações sexuais em diferentes e diversas posições, vai escolher diferentes posições sexuais consoante aquilo que mais estamos necessitados e isto vai ajudar os pacientes então a curarem algum problema de saúde que estejam a ter no momento. Quando vamos, por exemplo, estudar portanto, outras culturas, sabemos perfeitamente que as práticas sexuais milenares incluíam uma vida sexual ativa até muito tarde na vida, digamos assim. Portanto, que considerações devemos fazer em relação ao sexo? Que o corpo físico, o soma, só existe a partir do sexo, portanto o sexo só existe no soma, no nosso corpo físico, que o psicossoma e o mental soma não dependem de sexo, ou seja, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental não dependem de sexo, nós enquanto consciência não temos sexo e que o principal órgão sexual é a vontade e, portanto, o soma e o sexo são mantidos pelas energias conscienciais da vontade. Portanto, há dois tipos de sexo, isto é muito importante, há o sexo somático, que é o sexo entre as virilhas, é o sexo do instinto, do instinto animal, como é que eu ia dizer, do tesão propriamente dito, e há o sexo holossomático, que é o sexo entre as orelhas, quer dizer que é o sexo da minha vontade, é o sexo da intencionalidade, é o sexo do pensamento e do sentimento que me leva a uma energia, porque, como sabem, o sexo é uma energia, o ato sexual em si é uma energia. O ato sexual tem 4 fases, a primeira fase é a fase do desejo, essa é a fase que eu hoje vou-vos dar algumas dicas para que a coisa possa ficar muito caliente, para que possam então, digamos, flamejar a fruta
A segunda fase é a fase da excitação, a terceira fase é a fase do orgasmo propriamente dito e a quarta fase é a fase da resolução. Portanto, é muito importante que cada um de nós possa descobrir, definir e identificar o seu instinto sexual básico. E com isto nós vamos alcançar a maturidade sexual, que é muito importante antes de termos um parceiro, ou já com o parceiro. Portanto, descomplicar o sexo. Quer dizer, a palestra vai começar agora. Então, o sexo é uma salada de fruta, a ideia do que eu hoje queria passar. E sabemos que salada de fruta e vegetais, não é só salada de fruta, quando falamos em tomates, em pepinos, em melões, quando falarmos em toranja, se eu por acaso me der para falar da toranja, vocês vão relacionar com o aparelho sexual feminino, para o caso de eu me apetecer dizer alguma coisa assim. Lembrem-se que o sexo são os 5 sentidos, portanto são os olhos, portanto é o desejo, é aquilo que nós consumimos com os nossos olhos. O sexo também é o paladar, o sexo também é o tato, é o toque, é a pele, é o contacto, é estar em contacto com. Mas também é o cheiro, aquilo que, porque como sabem, quando nós estamos excitados, ou no decorrer da própria relação sexual e na resolução no orgasmo, o ser humano, tal como os outros animais, emitem um cheiro característico e esse cheiro também vai ser, embora nós não o sintamos porque infelizmente perdemos esta capacidade, mas o nosso cérebro consegue detectar isto. E o sexo também entra pelos ouvidos. Não literalmente com um instrumento propriamente dito, mas no sentido em que os nossos sons, os nossos gemidos fazem com que aumente o nosso limiar de excitabilidade. Portanto, quando se fala em descomplicar o sexo, aqui a ideia não é para sermos todos promíscuos, a ideia é para que nós desfrutemos melhor do sexo, sabendo que o sexo é uma energia, sabendo que o sexo é uma necessidade básica do ser humano como a respiração, sabendo que o sexo é terapêutico, portanto vão menos vezes ao médico se fizerem mais sexo. E o sexo serve então para desassédio do nosso campo eletromagnético e ajuda na evolução da nossa própria consciência, inclusivamente há técnicas de desenvolvimento da projeção, desenvolvimento, portanto, melhoria da projeção astral ou conseguirmos atingir a projeção astral através do sexo. O sexo, relembro que deve ser diário, o sexo começa aqui na cabecinha de cima, não é no pepino, é nesta cabecinha de cima. Portanto, estamos no século XXI e as princesas do século XXI têm que se adaptar ao século XXI. Isso o que é que significa? Significa que no outro dia contaram-me uma história que eu tenho que vos contar. Uma princesa do século XXI ia a passear ali pelo parque da cidade. Já estamos em desconfinamento, passear pelo parque da cidade. E, portanto, encontra um sapinho ali à beira do lago, no parque da cidade. Um sapinho todo bonito. E diz, então, a princesa do século XXI diz ao sapinho bonitinho: sapo, se eu te beijar a boca, vais-te transformar num príncipe? E o sapo do século XXI diz à princesa: não, esse era o meu primo, a mim tens de me chupar o pepino para eu me transformar num príncipe. Portanto, minhas meninas e meus meninos, eu amo esta anedota. Descomplicar o sexo é brincar, é fazer da nossa vida um desfrute, é compartilhar com o outro. Porque, reparem, dá-me uma trabalheira fazer estas palestras, como eu já tenho dito, só que eu divirto-me, dá-me gozo, mas dá-me muito trabalho.
É a mesma coisa com o sexo. Nós temos que estudar para sermos melhores, nós temos que, sem dúvida, aprender algumas técnicas para melhorarmos a nossa relação com os nossos companheiros, mas temos que gozar, temos que desfrutar. E para desfrutar e gozar, eu costumo dizer sempre, não lhes apetece fazer sexo? Façam sexo. Comecem por fazer sexo como se fosse uma obrigação. Depois o cérebro vai se habituar porque vai produzir hormonas. Portanto, querem ter mais líbido, têm que pensar em sexo claro, obviamente temos que garantir que estamos em condições físicas, emocionais e mentais o melhor possível, de forma a que tudo aquilo que se consegue pôr em prática nos faça estarmos bem e nos faça gozarmos e estarmos melhor com os nossos companheiros, que essa é sem dúvida um dos objetivos, um dos objetivos que eu tenho em falar tanto disto, não é porque eu agora tenha pirado, como existem aí umas más línguas que andam para aí a dizer, mas eu, como sabem, só gosto das boas línguas, das más línguas não gosto, já contei essa anedota, não vou repetir, vão ver a outra palestra. Portanto, então, agora vamos falar sobre, o que é que vamos falar mais? Deixem-me ver aqui uma coisa gira para nós falarmos. Vamos falar aqui de uma coisa muito gira, sim. Vamos falar das etapas para descomplicarmos o sexo. Primeira etapa para descomplicar o sexo é querer. Os orgasmos não ocorrem entre as pernas, mas entre as orelhas, significa que nós temos que querer ter sexo, querer estarmos bem. Então, relembro-vos que as pessoas paraplégicas e tetraplégicas não sentem nada, literalmente, do ponto de vista sensitivo, da cintura para baixo, mas podem continuar a ter orgasmos com a excitação e técnicas que resultam a nível cerebral. Então, quando nós falamos, por exemplo, nos múltiplos orgasmos, sabemos que experimentar pela primeira vez múltiplos orgasmos requer persistência. Eu costumo dizer que persista, insista e nunca desista de querer melhorar as suas relações sexuais e a sua relação com os seus companheiros. E quanto mais vezes, então, vocês tiverem múltiplos orgasmos e tiverem relações sexuais, também mais facilmente e mais rapidamente vão querer ter mais relações sexuais e mais relações sexuais mais prazerosas e com mais orgasmos. Segunda etapa para descomplicarmos o sexo é a excitação mental. Portanto, o que é que vos excita? É muito importante e é o principal instrumento do desejo, é a imaginação, tanto do homem como da mulher. Portanto, explorem coisas que vos excitam, como filmes, literatura erótica, imaginem que estão sozinhos numa praia do Caribe, com sol, com areia molhada. Então é importante que o casal é um par único e, portanto, estas perguntas e respostas do que é que vos excita é uma coisa que deve ser conversada. Podem exclusivamente escrever um diário para explorar a vossa sexualidade e depois partilharem a vossa lista com o vosso parceiro, porque ajudar a saber o que podemos melhorar faz-nos de facto estarmos melhor com os nossos parceiros. Terceira etapa para descomplicarmos o sexo é estimularmos múltiplos pontos de prazer, portanto, recebermos a estimulação em muitos pontos erógenos diferentes, como por exemplo, se estivermos a falar numa mulher, o clitóris e o ponto G, se estivermos a falar no homem pode ser a glande e pode ser o pescoço, por exemplo. Aqui não há regras, porque se tocarem os ouvidos ou acariciarem o punho, se chupar os dedos das mãos, chupar os dedos dos pés, vos excita. Portanto, isso é uma coisa que têm que conversar e discutir com os vossos companheiros e chegarem a um acordo. As regras são aquilo que vos fizerem felizes dentro do respeito aquilo que cada um quer fazer para melhorar a sua vida sexual. É muito interessante, por exemplo, que as cócegas
as cócegas aumentam o nosso ki, a nossa energia sexual, portanto facilitam o acesso ao segundo, ao terceiro e ao quarto orgasmo, portanto, já sabem, façam cócegas, não é no momento preciso, mas pode haver ali um momento em que podem fazer uma coceguinha. Quarta etapa para descomplicar o sexo é seguir o caminho da língua, portanto o sexo oral. O sexo oral era considerado um tabu, e é óbvio que as mulheres podem ter mais facilmente um orgasmo depois do sexo oral do que se o primeiro orgasmo tiver sido durante o coito com estimulação manual simultânea. Portanto, usem a língua, faz favor. Qual será então o segredo? Há aqui um segredo, há aqui uma pimenta nisto. A respiração é fundamental quando se está a fazer sexo oral e outro segredo é tocar com a língua no céu da boca. Portanto, haver ali um ponto no qual nós consigamos tocar com a língua no céu da boca. Quinta etapa, etapa da provocação. A provocação é a técnica da estimulação e da retirada do pepino, acumulando energia para o próximo orgasmo. Portanto, para a mulher ter mais que um orgasmo, ou usam esta técnica que eu acabei de dizer, o chamado mete e tire, ou tira e mete, vocês agora depois já baralham tudo. E porquê? Porque é muito fácil assim ter um primeiro orgasmo e devemos retomar rapidamente, tipo em 30 segundos, retomar a ação. Sexta etapa para descomplicar o sexo. Começar, parar e voltar a começar. O que é que isto quer dizer? Que a maioria das mulheres descobrem que os seus primeiros orgasmos são do clitóris, quando estão muito excitadas. Os orgasmos do clitóris são muito parecidos com os orgasmos do pênis, portanto o clitóris produz contrações repetidas do músculo pubococcígeo. O músculo pubococcígeo é um músculo que fica... Como é que eu vou explicar isto? Quando se puserem a vossa mãozinha no meio das perninhas, aquilo que fica entre uma ponta da mão e a outra é o músculo pubococcígeo. O músculo pubococcígeo, vocês conseguem senti-lo, por exemplo, quando vão fazer xixi, tanto homem como mulher, e interrompem o fluxo da urina e sentem uma pressão no meio entre o rabo e o instrumento da frente. Cada um tem o seu instrumento, adaptam à anatomia masculina e feminina. Portanto, qual é a lógica aqui? Que quando nós estimulamos este músculo pubococcígeo, nós vamos conseguir ter orgasmos mais fortes. E isto é válido para o homem e para a mulher. Como é que nós podemos chegar ao ponto G na mulher, que é sempre a pergunta que fazem? E este ponto é mais fácil de encontrar quando a mulher está excitada, portanto a lógica aqui é avançar mais lentamente para a penetração, ou utilizar um vibrador para estimular o ponto G direto, ou recorrer a posições que favoreçam a estimulação do ponto G, que nós vamos dizer mais para a frente, mas por exemplo, quando o homem está atrás, é mais fácil a estimulação do ponto G. Mas para que o ponto G se sinta, porque é um ponto músculo-esponjoso, é preciso ter um grau de excitação grande, porque senão não se vai sentir. Não se sente, por exemplo, no início da relação sexual. A sétima etapa, então, é utilizar o músculo pubococcígeo e esforçarem-se por contrair este músculo. A oitava etapa é a estimulação de vários pontos ao mesmo tempo. E depois a nona etapa é a ajuda do companheiro. É fazer sexo mesmo quando estão chateados e lembrem-se que a qualidade da relação sexual depende da qualidade da relação em geral e depende da comunicação entre o casal e, portanto, é importante comunicar e falar. E nós agora vamos falar de ideias e técnicas para descomplicar o sexo. Agora sim, vamos ao que interessa.
As más línguas também dizem ou costumam dizer que a paixão e a excitação não duram para sempre. Portanto, eu tenho-vos a dizer o seguinte: o efeito de tomarmos banho, do lavado do banho, também não dura para sempre. Por isso é que se recomenda tomar banho diariamente. É a mesma coisa com a paixão e a excitação do sexo. Não dura para sempre. Por isso devemos nos esforçar por nos excitarmos, por termos paixão ou por nos esforçarmos por sentir esta paixão diariamente. Como ao banho. Agora já podem aprender uma coisa nova hoje. Sexo igual a banho. Se é antes, se é depois, o que é primeiro, não interessa. O que interessa é que seja diário. Então agora vamos falar destas técnicas para descomplicar o sexo. Primeira técnica é que temos que imaginar a relação sexual além do pênis e da vagina. Existem imensos pontos erógenos e sensíveis do nosso corpo e, por motivos óbvios, o pênis e o clitóris estão no topo da lista, mas relembro que existem os mamilos, tanto do homem como da mulher, as orelhas, a nuca, a boca, os lábios. Pronto, eu agora estou a mostrar, mas os outros não vou mostrar. A parte interna das coxas, a parte inferior das costas. Então, e mais outras coisas que a vossa imaginação permita e que cada pessoa encontre no seu companheiro, porque relembro que muitos pontos são próprios de cada pessoa. Há imensos dados científicos que mostram que homens e mulheres podem ficar excitados só com o toque em qualquer uma dessas zonas erógenas. O toque, por isso é que o toque e o contacto é essencial, por isso é que nós somos mamíferos, precisamos de toque e precisamos de contacto. E então devemos usar o beijo, a ponta da língua, mordidinhas, tocar levemente com a ponta dos dedos, usar objetos como uma pena. A pele é extremamente erógena, portanto, explorem cada centímetro do vosso corpo e do corpo dos vossos companheiros. Depois, a libertação de energia. Temos que libertar a energia do nosso corpo de uma nova forma. Temos que recuperar este poder sexual que nós temos, como por exemplo, através de técnicas, como por exemplo a yoga, técnicas como por exemplo as técnicas de pilates e outras técnicas que envolvam técnicas energéticas, como por exemplo irem pôr os pés na areia molhada. É uma técnica energética porque o contacto com a areia, o contacto com a terra, o contacto com a relva faz-nos melhorar a nossa condição eletromagnética do nosso corpo e, portanto, isto vai fazer com que possamos libertar a energia no momento do orgasmo de uma forma muito mais fácil. Depois, a segunda técnica para descomplicar o sexo é o que se chama a marcha atrás. É parar o piloto, parar as mudanças automáticas. Porque quando estamos com o mesmo parceiro há muitos anos, é normal e é fácil entrarmos em modo piloto automático. Portanto, se em todos os encontros sexuais, se em todas as relações sexuais que têm com o vosso parceiro, desculpem. Se em todos os encontros sexuais que têm com o vosso parceiro só fazem as mesmas 2 ou 3 posições, meus amigos, está tudo estragado, porque estão a perder imensos momentos de prazer muito mais máximo. Portanto, vamos fazer uma lista das novas posições a ser experimentadas, a ver se eu consigo ainda hoje dar-vos algumas dicas. Outra coisa, por exemplo, é namorar noutras zonas da casa, usar a sala, usar a cozinha, usar a piscina, usar o jardim, usar a varanda, quer dizer, depois como é que vão usar a varanda não sei, mas inventem, isso aumenta o desejo, aumenta o líbido, claro, de preferência com a casa vazia, para andarem nuzinhos pela casa e fecharem as cortinas, mas também podem combinar com os vizinhos não irem à varanda às X horas e vai correr tudo muito bem. Outra coisa muito importante é pararem, fazer sexo a uma hora diferente do dia, a que não estejam habituados, uma forma inesperada. E isto vai ser extremamente importante porque vai dar um estímulo diferente ao nosso cérebro.
Outra coisa importante é usar a criatividade para que o quarto e a cama voltem a ser um espaço erótico, porque se já condicionaram a cama e o quarto como lugar de descanso, então não vos vai dar tanta libido condicionarem a cama como lugar de usar a fruta, digamos assim. E, portanto, podem fazer o seguinte, por exemplo, instalar uma luz baixinha, com pouca intensidade, pode ser vermelha, pode ser amarela, que só vai ser acendida na hora de iniciar a relação sexual, e isto vai ajudar a mente a relacionar esse estímulo diferente ao sexo. Ai, sexo ao ar livre acho o máximo, mas isso já vou falar a seguir, calma, não se excitem, eu percebo a vossa excitação, mas não se excitem. Bom, então o que é que eu estava a explicar? Portanto, vão, por exemplo, instalar esta luz e esta luz vai permitir que o vosso cérebro associe um estímulo diferente ao quarto, que é muito importante. Depois, outra técnica é aumentarmos os níveis de dopamina com uma nova experiência. Por exemplo, o quê? Vamos ver aqui o que é que temos, por exemplo. Assistirem uma palestra de sexo, já estão aí, espero que estejam aí, aos pares, e vão usar uma hora certa para praticar. Ter uma aula de sexo de casal abre ideias para que possam falar sobre o sexo e aprender sobre novas posições sexuais, sobre técnicas, e isto é divertido, não é intimidante, para que possam a seguir falar sobre isto. A terceira técnica é falar sobre o sexo depois do sexo. Portanto, assim como está bem virar-se para o lado e adormecer quando fizerem sexo, também está bem, de vez em quando, falarem sobre as vossas preferências, falarem sobre aquilo que correu bem naquela salada de fruta e vegetais, compartilhar se têm outra fantasia, compartilhar se tiveram alguma sensação e aproveitar este momento para dizer sobre o que é que gostaram mais e o que é que gostaram menos, tendo cuidado, principalmente as meninas, de não ferir as suscetibilidades masculinas. Depois, uma coisa muito importante é respirar durante o sexo. Eu sei que vocês acham que respiram, mas não respiram, porque quando tomam consciência da respiração, quando estão no ato sexual em si, vai permitir que se apercebam das vossas próprias sensações. Depois, usar a vossa imaginação tanto quanto possível. Lembrem-se que o cérebro é o nosso maior órgão sexual, portanto, quando pensamos sobre aquilo que nos excita, não só intensificamos a nossa experiência sexual, mas também nos faz com que possamos ter um sexo muito melhor. É óbvio, faço aqui uma ressalva, que muitas pessoas, quando se falam em fantasias, pensam que é algo extraordinário como orgias ou submissão, mas eu tenho-vos a dizer que muitas vezes as fantasias que os casais referem são algo tão simples como encher o quarto de chocolates ou colocar umas velas ou receber uma massagem tântrica, portanto não estamos a falar assim de nada tão elaborado. Bom, também é importante que conversemos sobre o stress acumulado, portanto a falta de comunicação leva à estagnação sexual numa relação, e quando fomentamos esta intimidade é muito bom para um casal. E não podemos ficar tristes quando o nosso parceiro diz alguma coisa que nós gostamos menos. Lembrem-se que descobrir aquilo que está menos bem na relação faz parte do esforço para melhorar a relação. Portanto, há sempre soluções quando existem desajustes sexuais. É natural que os casais demorem a ter o seu, no mínimo 6 meses, para que possam estar completamente à vontade em termos de sexualidade e de intimidade. Portanto, estas soluções pressupõem que se façam cedências, mesmo na relação do sexo, sendo criativos e corrigindo alguma coisa que possamos estar a fazer menos bem e melhorando a nossa relação de uma forma geral. Quarta técnica
usar lubrificante. O lubrificante é um fator de mudança para muitos casais. Há muitas razões pelas quais uma mulher pode apresentar baixa lubrificação vaginal, como por exemplo o uso da pílula, como por exemplo o stress e como por exemplo a desidratação. Portanto, minhas meninas, façam o favor de beber água. Só por causa disso até já vou beber um bocadinho de água. Bom, o envelhecimento, portanto, o aging e a própria menopausa são fatores que levam, como é óbvio, a uma baixa lubrificação vaginal. Então, mesmo quando existe muita excitação, o lubrificante torna a relação sexual em si mais agradável, porque o lubrificante torna mais fácil o orgasmo. Então, podem usar um lubrificante comprado à base de óleo, por exemplo, ou então podem usar óleo de coco. Quem me conhece sabe que eu sou uma fã de óleo de coco na cozinha. Neste caso é usar óleo de coco na outra cozinha, onde vão usar a fruta e os vegetais. Mais coisas importantes. Usar um óleo de massagem também é espetacular. Já vamos falar um bocadinho na massagem tântrica, como dar uma massagem. Portanto, introduzir óleos permite que introduzir um lenço, introduzir uma pluma, uma peninha, introduzir uma coisa tão simples como um tapa-olhos e metem-se ali sossegadinhos à espera do que é que vai acontecer. E porquê? Porque quando eu tenho um tapa-olhos, eu retiro o meu sentido da visão. Logo, todos os meus outros sentidos vão ficar aumentados. Portanto, nós ficamos mais excitáveis. Então, vocês, o que estiver com o tapa-olhos, só se reclina, goza e deixa que o outro faça o trabalho. Portanto, isto é o sentido do tato e privilegiarmos o sentido do tato. Depois a quinta técnica é explorar o nosso corpo, porque se nós não usarmos o nosso corpo do ponto de vista físico, vamos perder o nosso corpo. O meu professor de anatomia dizia sempre: órgão que não se usa atrofia, perde a função. Portanto, se não querem ter os instrumentos atrofiados, têm que usar meninos, usar. Então, a lógica é que possamos descobrir o nosso corpo do ponto de vista da masturbação, especialmente para as mulheres. Não fomos educadas, não fomos educadas para fazer masturbação, para nos masturbarmos de uma forma geral. Os meninos fazem isso porque é muito mais genético do que nós. Então é muito importante sabermos o que é que funciona para nós. Além de que o aumentar o fluxo sanguíneo na zona da toranja é muito bom para que possamos ficar mais excitáveis, melhorando a resposta e a intensidade do orgasmo. Depois, a técnica número 6 é cuidarmos da nossa autoestima. O sexo, a autoestima, a saúde física e a saúde mental estão totalmente interligados. A insegurança com o corpo interfere na libido, interfere na vontade de fazer sexo e, portanto, o mais importante é estarmos bem connosco mesmos. Foi exatamente por aqui que eu comecei a palestra, é cuidarem de si, é sentirem-se como uma lâmpada de 30.000 watts. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós cuidarmos do nosso corpo, alimentarmos-nos bem, fazermos exercício físico de forma a que tenhamos autoestima. Enquanto não chegam a este ponto de ter autoestima, ou seja, se acham que a gordura que têm acumulada no lado esquerdo, lateral, de trás do não sei de quê, isso interfere na vossa capacidade de estarem libertos durante o sexo, é muito simples. Apaguem a luz, não se vê gordura nenhuma e têm é que procurar a fruta e depois partem para, portanto, a salada de fruta e de vegetais. Sétima técnica, quando não temos desejo, quando não temos líbido, o que é que devemos fazer? Devemos agendar o sexo.
que é que isto significa? É fazer sexo por obrigação, é fazer sexo com agendamento, sexta-feira às 9 horas, no terceiro quarto a contar da esquerda. Cada um do casal escreve na agenda. Eu sei, quando eu digo isto, toda a gente me diz, ai doutor, isso vai quebrar como é que é? A excitação, o tesão, tem que haver líbido. Sabem o que é que eu vos digo? É melhor fazer com horário do que não fazer. Portanto, não têm líbido, marquem, façam, agendem agendem na agenda e depois deixem a coisa rolar, que a líbido vai acabar por aparecer porque vão estar a produzir hormonas e produzir hormonas com a parte mental do nosso cérebro vai fazer com que depois a coisa entre em modo automático e já vos vai apetecer muito mais. Oitava técnica para descomplicar o sexo, sair da zona de conforto, portanto, testar posições diferentes, já vamos falar nisto, já estou a ver que já estou, não sei há quantas horas estou a falar, mas pronto, já devia estar a acabar, ainda vou aqui no número 8. Portanto, o importante é que tentem mudar de posição, explorar novos sítios, fazer viagens, meus amigos, por favor, conheçam esse mundo, a mudança de ares é excitante, quando estamos a conhecer novos sítios, novos países, estamos mais relaxados, estamos divertidos, estamos felizes e, portanto, estamos mais animados, de preferência quando levarem o parceiro, quer dizer, se fossem viajar sem o parceiro, vão para o hotel sossegadinhos e pronto, e podem usar a fruta sozinhos, que também não tem problema nenhum. Outra técnica que eu já disse é variarem os horários, isto é muito importante. Agora estamos em teletrabalho, meus amigos, aproveitem a hora do lanche, antes do pequeno almoço, o aperitivo antes do almoço. Outra coisa muito importante é a nona técnica, que é o investir nos preliminares. Eu sei que é um clichê investir nos preliminares, mas o tempo que investimos nos preliminares, e esta provocação vai nos instigar o desejo e a libido. Quero-vos dizer uma coisa, os preliminares começam no momento e na hora que eu estou a olhar com um olhar mais safado, estou a fazer um elogio mais pornográfico, estou por exemplo, a dar um beijo fora de horas, estou a mandar uma mensagem erótica ou pornográfica, se quiserem mandem uma mensagem pornográfica, tirem uma fotografia ao meio das pernas e enviem, mas de preferência pelo WhatsApp para ser encriptado, senão depois não sei, mas não se enganem para quem é que estão a mandar, e por favor, não reencaminhem, que isso é muito feio fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Os preliminares iniciam-se quando eu tenho desejo. Os preliminares não se iniciam no momento de irmos para a cama ou para o sofá da sala. Os preliminares iniciam-se exatamente com esta excitação. Portanto, têm que retirar estas convenções sexuais que temos e introduzirmos novas crenças em termos dos preliminares. O estarmos aconchegados e descontraídos a vermos um filme erótico também é um preliminar. Depois, se tiver frio, estão tapadinhos com uma manta, às vezes escorrega a mão, também é um preliminar. Vai saber se querem parar o filme ou não, isso depois já deixa à vossa consideração. Não me parem a palestra, por favor, deixem-me acabar até ao fim, não se excitem já. 10ª técnica. Criar um clima erótico, também já falamos sobre isto, que é a iluminação, que é a luz de velas, que é colocar uma música, a música e o sexo combinam muito, terem uma playlist, eu tenho uma playlist para tomar banho, é a minha playlist do dia, começa pela playlist de tomar banho, a playlist das consultas da meditação, tenham uma playlist para o sexo, tenham uma playlist para fazer amor diferente. Tenham uma playlist para o sexo diário, tenham uma playlist para fazer amor, tenham uma playlist para a rapidinha e deixa a vossa imaginação. Também muito importante, já sabem, que é
já privilegiamos então as vistas, não é verdade? Mas também temos que privilegiar o olfato. Colocar umas velas aromáticas, um incenso, muito importante. Portanto, a intenção é realmente termos estas situações que provocam excitação e desejo, e isto vai fazer com que, ao pensarmos mais nisto, ao falarmos mais sobre isto, vamos ter mais líbido e, portanto, a relação sexual já vai ser mais curta porque também vai ser mais intensa. A 11ª técnica é escrevermos as nossas fantasias eróticas e termos uma lista de fantasias eróticas. Por exemplo, eu recomendo sempre que façam uma fantasia, termos uma caixa de fantasias. Qual é essa caixa de fantasias? Cada um escreve, vamos supor, 10 fantasias eróticas em 10 papelinhos diferentes, colocam na caixa das fantasias e depois vai ser o dia em que um vai satisfazer a fantasia do outro. Cuidado com aquilo que escrevem, mas depois têm que entrar no jogo, satisfazer. Outra fantasia erótica é a fantasia de serem estrelas de cinema. Qual é a vossa, como é que se diz, o vosso ator de cinema favorito? Então naquele dia passam a ser aquele ator de cinema ou passam a ser aquela atriz de cinema e entram no jogo. O importante aqui é a imaginação, é entrar no jogo, é o play, é o brincar. Estranhos na noite, técnica dos estranhos na noite, que é, portanto, combinarem, saírem, irem jantar fora, serem totalmente desconhecidos um para com o outro. Nomes diferentes, até podem ir comprar roupa nova, cada um vai no seu carro, se não têm carro vão de autocarro, mas em autocarros diferentes, e serem totalmente estranhos. E combinarem quem é que vai fazer a aproximação ou deixarem que isso role, e portanto, por favor, quando estiverem a fazer a técnica dos estranhos na noite, não digam, querida, e outra coisa, o menino hoje dormiu a sesta, ou ele hoje teve diarreia. Por favor, a lógica é que sejam estranhos, e por muito que vos pareça esquisito estarem com uma pessoa há 20 anos e de repente irem sair à noite e afinal ser o Jorjão em vez de ser o Jorginho, têm que entrar na brincadeira, têm que entrar no jogo. Outra técnica que é a aluna preferida do professor. Ora, vocês já não se lembram porque já foram, como é que se diz, já foram alunos há muito tempo, mas os que são professores não vão gostar desta técnica, mas pronto, eu tenho que dizer. Há sempre uma imaginação com um professor, então vamos lá brincar aos alunos e professores, mas de faculdade, que é para não ser a coisa muito promíscua. Depois, a fantasia do espetáculo de strip, combinarem e fazerem um espetáculo de strip, que um dia faz um, outro dia faz outro, um mês faz um, outro mês faz outro. Bom, outra coisa, vamos lá ver, já vos ensinei a técnica de se tornarem amantes um do outro. Qual é a técnica dos amantes? Tornaram-se estranhos na noite, só que complicam a coisa, que é, cada um tem parceiro. Portanto, têm que dizer ao estranho que têm parceiros, deixam-se envolver, passam a ser amantes um do outro, têm que criar um grupo de WhatsApp para serem amantes um do outro. E entrem no jogo, é uma brincadeira, ok? O objetivo é que se divirtam, é que se excitem, é que gozem e é que saiam da rotina. E que saiam daquilo que é o que mata, é a rotina. Depois, muito importante, já não sei em que número vou, acho que é o número 11 técnica número 11, que é a noite, em vez de ser a noite de póquer, também podem fazer o strip poker, mas aqui é a noite de apuramento de factos sobre o sexo. Então o que é isto? É escolherem uma noite para terem uma conversa sobre o que fazem e o que fazem e o que não fazem sexualmente e o que é que não gostam sexualmente, para explorarem esta conversa, falarem sobre estas fantasias. Não é para sermos sexys nesta noite, é só para chegarmos à conclusão sobre
os factos daquilo que gostamos mais e menos. Técnica número 12 são os exercícios de Kegel, já ensinei isto, é para fortalecer os músculos pélvicos, portanto o músculo pubococcígeo, portanto que é contrair este músculo que nós usamos quando tentamos segurar o xixi. Quando contraímos, inspiramos, quando libertamos para sair o xixi, expiramos, até podem fazer isso de preferência quando estão a fazer xixi para começarem a sentir o músculo. Portanto, contraem, param o xixi, param a respiração, expiram, forçam a saída do xixi e assim sucessivamente. 13ª técnica é usarem o tempo disponível. Por exemplo, se conseguem chegar a casa um dia mais cedo do trabalho, não vão limpar as janelas ou limpar a arrecadação. Aproveitem esta inesperada oportunidade para irem fazer a salada dos vegetais. Sintam-se adolescentes, façam uma rapidinha com toda a gente acordada em casa, com os miúdos e tudo, façam uma loucura, mas por favor fechem a porta do quarto, ok? Tranquem a chave, ponham os putos a ver televisão, esqueçam tudo o que eu disse sobre não deixar as crianças ver televisão e ter radiações eletromagnéticas, deixem os putos a ter muita radiação eletromagnética e façam uma rapidinha. É muito importante isto do arranjar tempo para o sexo aqui, assim como é muito importante estarem em família. O estar em casa ou o estar em família é gratificante, mas é preciso vestir então, é preciso que o homem e a mulher vistam este papel de parceiros e de amantes e tenham tempo para estar sozinhos. O mudar de posição, devemos mudar de posição ou tentar uma posição nova a cada mês, têm que provocar que isto aconteça, estudar, e eu já não vou ter tempo de falar nisso hoje, portanto para a semana vou fazer outra palestra sobre o sexo, porque ainda vou no slide 100 e tinha mais 200. Mas não há problema, para a semana voltamos a conversar. Portanto, quando experimentamos uma posição nova, vamos quebrar a sensação de monotonia e por isso, no mínimo, uma vez por mês, temos que fazer uma posição nova. 15ª técnica é a técnica da massagem tântrica. Tantanana. Criar o ambiente para a massagem. Já tem assim uma seda. Sabem que a massagem tântrica deve ser realizada no chão. Portanto, ou compram aqueles colchõezinhos, colchonete, ou então tem que ser em cima da caminha, também não tem problema nenhum. Devem diminuir a iluminação do quarto. Como eu disse, comprem um candeeiro com uma luzinha amarela ou vermelha que vai dar assim aquele clima meio porno, meio... O objetivo não é ser muito porno, mas pronto, aqui é ser mais aconchegante e intimista. Utilizem um incenso, utilizem uma vela, escolham uma música tranquila. Aqui é a playlist da massagem tântrica, é muito tranquila, porque realmente vamos alinhar os nossos chakras. Aqui o estímulo é o estímulo do tato, o sentido do tato, quer dizer que a luz deve ser suave, a música deve ser suave, devem fazer a massagem com muita suavidade e devem contar no mínimo com 1 hora para o total da massagem. Sim, congelem os miúdos, freeze, pause. Bom, a massagem tântrica, ambos devem estar nuzinhos, de frente um para o outro. No início da massagem devem sentar-se com as perninhas ao chinês ou em posição de lótus, com as pernas cruzadas, e durante um tempo estão um a olhar para o outro e não se tocam, só vão olhar um para o outro e não vão dizer nada. Agora não é a altura de meter o pepino para calar a menina, é a altura, as meninas têm que se aguentar e não falar, só olhar um para o outro e procurar sintonizar a respiração. A respiração deve ser sincrónica com o parceiro. Quando sentem que estão integrados, então um do casal, que é o que vai estar deitado, vai deitar de bruços e
Quem for realizar a massagem vai procurar uma posição confortável, ou sentada ou de joelhos. Pode apoiar um dos joelhos entre as pernas entreabertas do parceiro e o outro joelho do lado de fora. Podemos começar por espalhar um pouquinho de óleo. Relembro que o óleo deve estar aquecido, devem aquecer um bocadinho de óleo. Esta técnica chama-se o Sensitive Massage. Aprendam o meu inglês, que eu não duro sempre. Espalham um bocadinho de óleo nas vossas mãos e tocam o corpo do vosso parceiro só com a ponta dos dedos, com esta partezinha, a polpa dos dedos. E, portanto, estes movimentos têm que ser muito leves, sem pressa, não há telemóveis, não há Netflix, não há putos aos berros no quarto, não há putos aos berros na casa, não há comida para fazer, não há teletrabalho, não há nada. É muito importante que os movimentos não se tornem previsíveis, quer dizer, círculos, cima para baixo, dedilhados, portanto, é muito importante que surpreendemos quem está a receber a massagem. E depois, quem recebe a massagem vai se virar de lado, vai receber o estímulo na posição de lado e após explorar um lado e outro, o parceiro vai ficar de frente, sempre no mesmo ritmo, mantendo o silêncio e neste primeiro momento não se toca na fruta, não se toca na fruta, não podem tocar na fruta, nem no pepino, nem na toranja, porque a excitação vai ser maior. Tivemos aqui um problema técnico. Ai. Peço desculpa. Não sei como é que faço para voltar em direto no Instagram. Tenho de chamar o meu filho, mas pronto. Mas não posso chamá-lo porque estou ao telemóvel. Ai, meu Deus, gostava tanto de ser inteligente com estas coisas. Ah, é aqui. Ai, não é nada. Ah, consegui. Afinal, já sou uma inteligência para a tecnologia. Bem-vindos de volta. Fantástico, estou a ficar uma inteligência. Portanto, nesta primeira fase não se toca nos genitais, como eu estava a explicar, e depois podem então chegar aos genitais, voltei. Podem chegar aos genitais mantendo o tato muito suave e não pode ocorrer penetração neste dia. Portanto, é possível que possam ter um final feliz, que a fruta, como é que eu vou explicar? Que a fruta sinta excitação, mas é óbvio que este não é o objetivo da massagem tântrica. O objetivo da massagem tântrica é realmente a estimulação dos sentidos. Depois, a 16ª técnica para então termos uma vida sexual mais feliz é a alimentação. Portanto, não é possível que nós tenhamos uma boa libido, uma boa excitação se não tivermos uma alimentação saudável, e isto implica também que não utilizemos o álcool, porque o álcool vai prejudicar já sabemos, todos sabemos que um copo de vinho ou meio copo de vinho vai diminuir aquele nervoso miudinho quando vão ter um encontro com quem não conhecem. Mas neste caso não queremos utilizar o álcool porque vai nos retirar os outros sentidos e não é esse o objetivo. Portanto, na alimentação também lembrem-se que vocês podem cozinhar juntos, aprender a ter uma dieta anti-inflamatória, já sabem que eu tenho que falar na dieta anti-inflamatória, mas, por exemplo, cozinhem só de avental e roupa interior e têm que comer sobremesa nesse dia. Podem usar quente e frio, doce ou salgado, nesse corpinho maravilhoso, lamber, mordiscar, é tudo permitido desde que estejam em acordo. Portanto, comer demasiados hidratos de carbono para a seguida
ir fazer amor é prejudicial. Devemos substituir estes alimentos, os açúcares, por alimentos que tenham um baixo índice glicémico, muito importante. Portanto, a mudança na dieta, de facto, melhora a disposição e o apetite sexual. Não vem como eu estou sempre bem disposta, tenho uma dieta anti-inflamatória espetacular. Por isso, lembrem-se que no restaurante comemos muitas calorias, comemos muitos hidratos de carbono e consumimos álcool e, portanto, vamos ficar mais letárgicos, mais afrontados. Portanto, devemos reduzir o consumo de calorias partilhando a sobremesa, por exemplo, ou não comendo sobremesa. E quero-vos contar, que vocês não sabem isto, qual é o alimento mais erótico do mundo. O alimento mais erótico do mundo é o bacalhau. Porque chupamos a cabeça ao bacalhau, comemos o rabo do bacalhau e o resto do corpo dá para fazer umas punhetas de bacalhau. Portanto, já sabem, quando quiserem ser eróticos, comam bacalhau. Por acaso gosto muito de bacalhau. Bom, o tabaco, devemos parar de fumar. O tabaco deixa um cheiro péssimo na nossa pele e, portanto, o tabaco afeta a nossa vida sexual porque prejudica a nossa saúde cardiovascular. A 18ª técnica, estamos mesmo a acabar, é o prazer em frente aos parceiros, chama-se isto a masturbação dupla, não é? Portanto, masturbarmos e permitirmos que o nosso parceiro assista à nossa masturbação. Este testemunhamento de onde gostamos de ser tocados permite-nos estarmos vulneráveis e isto vai encorajar a proximidade entre o casal. Portanto, além disso, para os casais que já estão em nível 2 ou 3, que querem ser mais ousados, usem um brinquedo sexual com controle remoto e deixem o controle remoto no parceiro e, portanto, só não se esqueçam de carregar no on quando estão a fazer alguma palestra, porque imaginem agora que eu começava-me aqui a mexer toda. Bom, o que é que eu vos queria contar mais? Não vos queria contar mais nada, acho que por hoje é tudo. Foi um prazer estar com vocês. Tinha mais 115 slides. Agora íamos falar do orgasmo propriamente dito, e íamos falar de quê? Do orgasmo, íamos falar das técnicas para multiplicar o orgasmo e íamos falar das posições para termos mais sexo mais descomplicado. Portanto, vamos ter que ficar para a próxima. Relembro que o sexo é uma energia, que o chakra da sexualidade é o segundo chakra, de que quando nós estamos numa relação sexual temos um acoplamento entre as auras e de que a melhor vivência sexual, sem dúvida, que é aquela feita com parceiro fixo, no qual estamos monogâmicos. Lembrem-se que a ausência de sexo faz com que o nosso corpo energético fique mais vulnerável aos assédios extrafísicos e isso não é bom para a nossa evolução consciencial e que existe uma troca entre os campos energéticos da consciência que estão a ter uma relação sexual e a energia do outro fica no meu campo eletromagnético durante 72 horas. Portanto, para a semana, ou não sei quando, depois irão ter as devidas publicidades, vamos falar de posições sexuais e quando falarmos de posições sexuais pode ser que eu esteja muito bem disposta e vos mostre as figurinhas da fruta e dos vegetais para que vocês se animem e que quando acabamos a palestra possam dar aso, como é que se diz? Dar o corpinho ao manifesto, usarem os corpinhos maravilhosos, friccionarem os corpinhos. Foi um prazer, como sempre, estar com vocês. Até à próxima e muito obrigada. Qualquer dúvida, têm dúvidas, tenho que perguntar, esqueço-me sempre de perguntar se têm dúvidas. Alguma dúvida? Já sei que estão muito contentes, muito felizes. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom,
Se não têm dúvidas, então, vamos terminar por hoje.